Olá, sejam bem-vindos. Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação e proteção de dados. E o tema de hoje é o término do tratamento do dado. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir um favor de vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para que o YouTube compartilhe, entregue esse conteúdo para mais pessoas, que isso me ajuda muito. E para a gente dar início, então, ao tema de hoje, vamos fazer uma recapitulação básica, rápida aqui sobre 3 conceitos básicos para entender melhor o assunto. Primeiro, lembrando o que é tratamento de dado. Tratamento de dado é toda operação realizada com dado pessoal. Então, vai desde a coleta até a eliminação. Então, no momento que você coleta o dado, a utilização daquele dado, o armazenamento, o compartilhamento, o uso, a transferência e a própria eliminação do dado pessoal, tudo isso é tratamento de dados. E os outros 2 conceitos que a gente precisa entender bem para compreender o tema de hoje são as pessoas dos agentes de tratamento de dados pessoais, que são o controlador e o operador de dados. São as figuras que realizam as operações de tratamento de dados. O controlador é aquele responsável por tomar as decisões em relação ao tratamento do dado pessoal. Então, ele que vai definir as finalidades e a forma como aquele dado pessoal vai ser tratado. Por exemplo, preciso de tratar um dado para pagamento de empregados, tratar dados para ações de marketing, tratar dados para cumprimento das minhas obrigações fiscais. Então, é ele quem faz essas determinações, essas finalidades e determina quais dados vão ser usados e a forma como aquele dado vai ser utilizado. Ele também vai definir a natureza dos dados que vão ser utilizados, a duração do tratamento. Ele vai dar instruções ao operador de dados da forma como aquele dado deve ser tratado. Mas não necessariamente o controlador de dados vai definir todos os pontos do tratamento, vai tomar todas as decisões em relação ao tratamento de dados. Ele tem que tomar as decisões mais importantes, como, por exemplo, a finalidade e os dados que serão utilizados. Mas ele dá, sim, um poder descritivo para o operador de dados, que nós vamos tratar um pouco mais adiante. E também não é necessário que o controlador, para configurar como controlador, exerça alguma atividade de tratamento, alguma operação de tratamento de dados. Não necessariamente o controlador tem que operar dados pessoais. Ele pode terceirizar todo o tratamento do dado pessoal para o operador. E o operador, por sua vez, é aquela pessoa que vai realizar o tratamento do dado pessoal a mando do controlador, em nome do controlador. Então, quem determina todos os pontos principais é o controlador e o operador vai lá e realiza. O operador tem certa discricionariedade no momento de escolher as melhores técnicas para alcançar aqueles objetivos almejados pelo controlador. Mas as decisões mais importantes, mais impactantes no tratamento de dados vai ficar restrita ao controlador de dados. E o que a LGPD diz sobre o término do tratamento do dado pessoal? No artigo 15, ela traz algumas hipóteses que levam ao término do tratamento do dado pessoal. E depois que configurou o término do tratamento do dado pessoal, esses dados devem ser automaticamente eliminados. Não é necessário que o titular de dados faça algum requerimento após o término do tratamento do seu dado, de que aquele dado seja excluído da base de dados do controlador. Atingido o término do tratamento do dado pessoal, os dados pessoais devem ser excluídos automaticamente. E quais são essas hipóteses trazidas pela lei? A primeira delas é quando a finalidade foi atingida ou quando aquele dado não é mais necessário para atingir aquela finalidade. E aqui a gente vê mais uma vez o princípio da finalidade
atuando, né, presente na LGPD. Então, lá nos princípios, a gente falou do princípio da finalidade no seguinte sentido, que o dado pessoal somente pode ser utilizado quando houver uma finalidade a ser atingida por meio daquele dado pessoal. E se não houver, e você só pode usar também aqueles dados estritamente necessários. Esse é o princípio, trazendo o princípio da necessidade. Somente pode usar aqueles dados necessários para atingir aquela finalidade. Então, se você não tem nenhuma finalidade para utilizar aquele dado pessoal, ou se aquele dado não serve para atingir aquela finalidade, alguma finalidade que você tenha para o tratamento de dados pessoais, você não pode utilizar o dado pessoal. Então, se você tinha finalidade, você alcançou aquela finalidade e aquele dado não é mais necessário para atingir aquela finalidade, você deve automaticamente parar o tratamento do dado e excluir, fazer a exclusão daquele dado pessoal do seu banco de dados. A outra hipótese que a LGPD traz sobre o término de tratamento de dado pessoal é quando se alcança o fim do período para qual aquele tratamento foi estipulado. Então, se o controlador estipula um período de tratamento de dados e aquele período finda, você chega no termo final daquele período estipulado anteriormente, é caracterizado o término do tratamento do dado pessoal. Então, automaticamente, o controlador tem que realizar a exclusão daquele dado pessoal. Parar o tratamento e excluir aquele dado pessoal. Outro motivo é quando há solicitação do titular de dados pessoais. Então, deve haver uma solicitação expressa do titular de dados pessoais e, se houver essa solicitação, o controlador deve parar de fazer o tratamento do dado pessoal e excluir aquele dado pessoal do seu banco de dados. E aqui a gente chama atenção para um ponto interessante. Quando a gente lê todos os artigos ligados à revogação do consentimento, eles nos mostram o quê? Que o pedido, a solicitação de revogação do consentimento não gera automaticamente a obrigatoriedade do controlador de excluir os dados pessoais dados por consentimento pelo titular de dados pessoais. Além de pedir o consentimento, se o titular de dados, além de cancelar o consentimento, o titular de dados pessoais deve solicitar a exclusão dos seus dados pessoais do banco de dados do controlador. A revogação do consentimento não gera automaticamente o dever de exclusão do dado pessoal pelo controlador. E a quarta hipótese trazida pela LGPD sobre o término do tratamento do dado pessoal é por determinação da ANPD. E essa é uma das sanções, das punições previstas lá no artigo 52 da LGPD. Então, se caracterizado o uso indevido do dado pessoal, uma infração à lei, a ANPD pode penalizar a empresa determinando que ela exclua o dado, que ela pare de realizar o tratamento do dado pessoal e, consequentemente, exclua aquele dado pessoal do seu banco de dados. Então, essas são as 4 hipóteses trazidas pela LGPD a respeito do término do tratamento do dado pessoal. Mas isso não quer dizer que essas hipóteses são absolutas e devem sempre ser seguidas. Por quê? Existem situações que a lei permite, ainda que tenha ocorrido o término do tratamento do dado pessoal e o controlador seja obrigado, então, a excluir aquele dado do seu banco de dados, a lei traz algumas hipóteses, algumas situações em que ela permite que o controlador permaneça com aquele dado pessoal no seu banco de dados. A primeira situação é para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, porque a gente já conversou, quando a gente falou das bases legais, sobre a base legal de obrigação legal ou regulatória, que diz o quê? Existem situações de tratamento de dados que são realizadas, existem operações de tratamento de dados que são feitas pelo controlador única e exclusivamente por determinação de lei ou de norma infralegal. Então, não necessariamente o controlador tinha
a finalidade própria, uma finalidade específica interna dele para realizar aquele tratamento de dados. Mas ele faz isso porque existe uma lei que obriga ele a fazer esse tratamento de dados. Um exemplo seria os médicos que precisam guardar o prontuário médico do paciente por pelo menos 20 anos depois da última consulta. Então, por mais que o titular de dados tenha ido no consultório médico, pedido para ele parar o tratamento do dado pessoal dele e pedir a exclusão daqueles dados pessoais, o médico, por obrigação legal, ele tem que manter o registro do prontuário do seu paciente por 20 anos. Então, ele ainda assim tem uma obrigação que vai ser superior ao pedido do titular de dados pessoais. E referente à obrigação legal e regulatória, tem dois pontos que comumente a gente vê nas transações aí, nas relações entre as empresas, que são algumas determinações internacionais e algumas necessidades de nichos industriais de que exista um tratamento de dado pessoal para garantir ali umas boas práticas. Então, dentro do meio empresarial, além de obrigações legais ou regulatórias, podem existir essas obrigações, por assim dizer, de mercado. E para essas situações também é possível você defender a manutenção do dado pessoal pelo controlador com base nessa situação de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, mas você precisa realizar um estudo sobre os impactos da manutenção desse dado pessoal no seu banco de dados e armazenar esses resultados para posterior comprovação, se necessário. Então, se você verificar que não existe um risco grande e que é plausível você fazer essa manutenção pautado, né, em determinações internacionais ou por essa questão de indústria ali que faz essa determinação de seguir as melhores práticas, você pode então pautar essa manutenção nessa situação aqui da lei que permite a manutenção dos dados pessoais pelo controlador. Outra situação que permite a manutenção dos dados pelo controlador é para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Só que nesse caso, você também tem que buscar, quando possível, obviamente, a anonimização desses dados para garantir mais segurança aos titulares de dados. Outra situação que permite também a manutenção dos dados pessoais é para transferência de terceiros. E essa transferência para terceiros tem que sempre ocorrer da forma como prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. E a última situação é para o uso exclusivo do controlador, desde que vedado o acesso do terceiro e desde que anonimizados os dados. A partir do momento que você anonimiza os dados, a gente volta lá naquela situação do início da lei, lá quando se fala de dado pessoal. Dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Então, a partir do momento que você mantém um dado pessoal, faz uma operação de anonimização daquele dado, ele perde a característica de dado pessoal, então ele não é mais protegido pela LGPD. Então, essas são as situações que obrigam o controlador de dados a paralisar o tratamento dos dados pessoais e, consequentemente, fazer a exclusão desses dados do seu banco de dados, e também as situações que permitem que, ainda que aconteçam aquelas situações que o obrigam a parar de realizar o tratamento dos dados, permite que ele mantenha aquele banco de dados, aqueles dados no seu banco de dados para algumas situações específicas. Então, para a gente começar a finalizar o nosso encontro de hoje, vamos relembrar o que a gente já falou agora. Tratamento de dados é toda operação realizada com o dado pessoal, desde a coleta até a eliminação. Os agentes de tratamento de dados pessoais são o controlador e o operador. O controlador sendo aquele que manda, que determina a forma como deve ser realizado o tratamento do dado pessoal, determinando a finalidade, o dado que vai ser utilizado, a forma como ele vai ser utilizado.
e não necessariamente tendo que realizar alguma operação de tratamento de dados pessoais, enquanto que o operador de dados é aquele que vai realizar o tratamento de dado pessoal a nome do controlador. Sendo que o operador de dados pessoais pode ter sim algum poder descritivo ali quando for determinar a melhor prática, a melhor técnica para a realização daquele tratamento de dados solicitados pelo controlador. E o artigo 15 da LGPD trouxe as hipóteses que determinam o término do tratamento do dado pessoal e, consequentemente, a sua eliminação do banco de dados do controlador, sem que seja necessário solicitação do titular de dados. A primeira delas é quando a finalidade é alcançada, a finalidade do tratamento de dados é alcançada, ou quando aquele dado não é mais necessário para atingir aquela finalidade. A segunda situação é quando ocorrer o fim do prazo estipulado pelo controlador de dados para a realização daquele tratamento de dados. A outra situação é quando for feito um pedido por parte do titular de dados para que seja finalizada, para que seja finalizada aquele tratamento de dados pessoais, ou por determinação da ANPD, sendo a última hipótese. Mas ainda que ocorra alguma dessas hipóteses, existem situações em que o controlador pode manter aquele dado pessoal no seu banco de dados, quando for necessário para cumprir alguma obrigação legal ou regulatória, quando for necessário para realizar estudos por órgãos de pesquisas, tentando sempre que possível mantê-los de forma anonimizada, quando for necessário para fazer transferência a terceiros, ou quando for necessário para uso exclusivo do controlador, desde que, nesse caso, obrigatoriamente de forma anonimizada. Então, esse era o ponto da aula de hoje. Para entender melhor as situações, as hipóteses e as situações que a gente trouxe aqui hoje, que eu trouxe aqui hoje para vocês, é importante voltar e assistir a aula de agentes de tratamento de dados pessoais, as aulas de princípio e as aulas de obrigações e de bases legais. Bom, lembrando, reforçando o pedido lá do início, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte essa página para o YouTube distribuir melhor esse vídeo para os outros usuários. E obrigada pela companhia e até a próxima.